Boa noite aí, pessoal. Vou deixar essa aula gravada aí, certo? Vou falar então da situação de aprendizagem 3, certo? Compartilhar a tela aqui. Ah, então, aqui, pessoal, aqui na situação de aprendizagem, né? Se for na parte que é falar Deus caixa de redução, né? Vocês vão ler aqui, vou só fazer um resumo do que é a situação de aprendizagem, certo? Consiste em vocês fazerem uma parametrização do inversor de frequência para uma envasadora de refrigerante. São três garrafas distintas, de três tamanhos, né? 600 ml, 1 litro e 2 litros, né? Ah, então, aqui tem todas as características, vocês vão fazer a leitura aqui. Eu vou acompanhar aí o que que vai fazer. Parte dessa situação de aprendizagem, vocês vão fazer na situação de aprendizagem 3, correto? Então, deixa eu só passar aqui, vocês vão ler aí, ó, as especificações do processo da máquina, isso aqui vocês vão fazer lá tá vendo, a velocidade da esteira 200, fardos com 6 unidades, tem embalagem de 12 segundos, processo totalmente automático, sem necessidade de operador, e ele é contínuo, vai cessar apenas quando o botão desligar é pressionado. Então, aqui tem mais a parte aí. Então, as etapas, né? Então, a primeira parte aí, pessoal, é participar do fórum de discussão falando das vantagens e desvantagens e aplicações do inversor de frequência. Esse, então, vai ter aqui no aula, né? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa aí é na aula presencial. Então, na aula presencial, vocês vão parametrizar o inversor de frequência, que vai ser, então, pré-programado em 3 velocidades. As 3 velocidades, então, elas devem ser escolhidas pelo operador por meio, então, de 3 botões ligados às entradas digitais do inversor de frequência. Você deve parametrizar, então, essas entradas e ajustar a velocidade para 150 RPM para uma garrafa de 2 litros, 300 RPM para uma garrafa de 1 litro e 500 RPM para de 600 ml. Então, para isso, nós vamos inserir os dados da placa do motor que você possui. Você vai ajustar as âmpulas de aceleração e desaceleração para que o deslocamento, então, das garrafas seja suave e seguro no momento de ligar e desligar a esteira. Pessoal, então vocês têm que garantir, né? Porque como a gente trata de garrafa, né? Garrafa, ela é instável, então se der um movimento brusco demais, você derruba as garrafas. Então, essa é uma das etapas da aula presencial. A outra também é montar a partida do motor trifásico, né? Aí com o inversor de frequência, utilizando a parametrização da etapa anterior. Vai montar, então, um diagrama de potência e comando do anexo 1, certo? E outra, né? Vocês vão simular o diagrama em linguagem LED, utilizando um computador e um temporizador, programar no software, descarregar o programa no CLP, parametrizar o inversor de frequência e realizar a montagem do sistema de acordo com o anexo 2. Certo? Então, vocês vão montar um sistema de automação utilizando CLP, inversor de frequência, para um controle de processo automático. Certo? Então, essa também são 3 etapas que vão fazer na aula presencial. A etapa 5 é um arquivo eletrônico de texto, vai preencher, então, a árvore de falhas, que é a ferramenta FTA da parada, então, de um motor elétrico. Então, aqui, então, tem esse aqui, vocês podem estar acessando por aqui, que é um PowerPoint. E o que que é isso aqui, pessoal? A árvore de falhas de motor elétrico. Então, vocês vão achar as causas prováveis e a causa raiz, correto? Então, aqui é o seguinte, ó. Então, na coluna A, eu tenho, então, os defeitos relativos ao CLP, tanto para software quanto de hardware, os componentes defeituosos, uma fiação partida, um fusível aberto, um sistema de corrente contínua e o tráfego de comando. Na coluna B, eu tenho alimentação de comando, curto-circuito, falta de alimentação, falta de fase, o intertravamento com defeito, queda de tensão e sobrecarga. Ah, Vocês vão preencher aqui, ó. Então vocês vão da direita para a esquerda, né? Então, por exemplo, meu motor parou. Meu motor parou. Então, o que que eu tenho aqui, ó? É, pode ser relativo à alimentação elétrica, ao circuito de comando ou à atuação da proteção, né? Então, na coluna B, vocês vão preencher aqui o que é então relativo, por exemplo, à alimentação elétrica. Vamos ver qual desses aqui é relativo à alimentação elétrica e preencher aqui, com o circuito de comando daqui da coluna B e da atuação da proteção aqui.
Boa noite, Erivane, tudo bem aí? Já estou gravando aula que eu achei que ninguém ia entrar, né? Você está me ouvindo aí? Não achei que ninguém ia entrar na aula aí, eu já deixei gravado. Porque eu acho que eu ia pegar o Tá iniciozinho nada? desse... Oi? Tá me ouvindo aí, irmão? Ou tá me ouvindo aí? Não, então, Erivane, como eu estava falando, eu comecei aí, eu estou no iniciozinho, aí eu vou deixar gravado e deixar disponibilizado lá, certo? Então, eu estava falando aí da situação de aprendizagem 3, né? É, então, da aprendizagem 3 são tem seis etapas, sendo que duas são três são da etapa EAD, né? Que sendo uma que é participar do fórum, né? Como aí no iníciozinho do vídeo eu falo nisso. A outra etapa é essa daqui, é você preencher esse PowerPoint aqui com a árvore de falhas de motor elétrico, com as causas prováveis e a causa raiz, né? Então aqui eu tenho uma coluna A, que então é do CLP, componentes defeituosos, fiação partida, fusível aberto, sistema cor contínua e tráfego de comando, né? E o outro aqui é a coluna B. A coluna B é alimentação de comando, curto-circuito, desbalanceamento de tensão, falta de alimentação, falta de fase, intertravamento com defeito, queda de tensão e sobrecarga. Então você vai preencher esse PowerPoint aqui. Então esse é o PowerPoint que vocês vão fazer o envio, certo? Então aqui, ó, o que que é melhor fazer a análise? Da direita para a esquerda, né? Então, por exemplo, eu tenho um motor elétrico e ele parou. Então aqui eu tenho as três prováveis causas aí mais gerais. Então pode ser por causa da alimentação elétrica, do circuito de comando ou de atuação da proteção, né? Em particularmente pela alimentação elétrica, eu vou ter então algumas causas prováveis e raiz dessa alimentação elétrica, que pode ser uma dessas aqui da coluna B. Então você vai associar qual que é dela aqui e preencher, certo? Do circuito de comando, do circuito de comando, também, né, vai ter também, você vai pegar dessas aqui e preencher aqui. Por sua vez, do circuito de comando, ele vai desmembrar, esses dois vão desmembrar em mais três problemas raiz aqui, né? Causas raízes, que vai estar na coluna A. E vai ser dessas seis aqui, você vai ver qual de qual é qual aqui. Então, meio que por eliminação, você vai conseguindo preencher aqui, certo? E por fim, a atuação da proteção, que aí vai ser quatro mais quatro aqui, causas prováveis e causa raiz da coluna B. Certo, Ivan? Conseguiu entender aí? Tem alguma dúvida no questionamento? Não, eu entendi. Tá Beleza, pode tranquilo? prosseguir antes. Não, certo. Tranquilo. Aí deixa eu só retomar aqui da aula presencial, que são as etapas 2, 3 e 4. Que o que vocês vão fazer? Vocês vão, na aula presencial, vocês vão parametrizar um inversor de frequência para uma envasadora de refrigerante ou de qualquer outro líquido, né? Vocês vão ajustar um inversor de frequência para três velocidades diferentes. Uma para uma garrafa de 2 litros, que vai ser configurada, então, por uma velocidade, supondo aí 150 RPM. Para a garrafa de 1 litro, então vai ser ajustado para 300 RPM. E para a garrafa de 600 ml, 500 RPM, né? E para isso você, então, vai inserir os dados da placa do motor que você possui. Então, vai ser utilizado com base que vocês vão ter lá na escola, né? Além disso, o que eles vão ajustar? Vocês vão ajustar as rampas de aceleração e desaceleração. Para quê? Para suavizar, né? Porque se o meu deslocamento for muito abrupto, eu posso o quê? Derrubar as garrafas, né? Então ele tem que ser o mais suavizado possível, né? Além disso, vocês vão também montar a partida, né? A partida do motor trifásico com inversor de frequência, né? Para justamente poder parametrizar, né? Conforme o problema. Então, vocês vão montar o diagrama de comando e de potência, né, que vai estar contido no anexo que o professor vai repassar para vocês, correto? E a quarta etapa, né, então vocês vão simular o diagrama no linguagem Ladder. Então, vocês vão utilizar um contador e um temporizador e programar no software do CLP, né? E além, então, seria a programação que vocês fizeram direto no inversor, colocar direto no Ladder, vai ser em CLP, então é automatizar o processo. Correto? Então, o processo vai ser, então, totalmente automático.
Ok? Então, isso é tudo na aula presencial. Ok, Ivan? Tem alguma dúvida aí, um questionamento dessa parte do presencial? Não, certinho. Essa aula vai ser no próximo sábado, né? Isso, vai ser no próximo sábado. Bom, e a outra atividade que vocês vão fazer no EAD, né, que para entregar aqui para mim, é elaborar então um relatório técnico, né, com o que foi feito na aula presencial, principalmente com a partida montada com CLP. Então, vocês vão colocar a sequência de todos os parâmetros ajustados no inversor, desde a habilitação da senha até o momento de ligar e de ligar o motor, certo? Então, o que eu peço para vocês aí colocar a foto aí na montagem do relatório, certo? E não precisa ser um relatório muito grande, pode ser só um relato mesmo do que foi feito no inversor e de ajuste. Não precisa falar da montagem do motor e nem de coisas mais específicas. Pode falar simplesmente do inversor de frequência, que foi feito também no CLP, como forma, então, de automatizar o processo. Certo? Tem alguma dúvida aí, Ivan? Algum questionamento? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Beleza, Então aqui agora eu tranquilo. vou passar eu vou fazer só uma apanhada aí, Irivane, dos conhecimentos que vocês vão precisar, tanto para aula presencial quanto para fazer essa atividade EAD, correto? Correto. Bom, então aqui, ó, então a primeira coisa que a gente vai ter é a parametrização de equipamentos, né? Então aqui não deu certo. Bom, Ah, antes da evolução então da eletrônica, né, a variação da velocidade dos motores elétricos era feita então, de forma mecânica, né? A gente não tinha eletrônica, nem a elétrica também era tão avançada, então era feito de forma mecânica e usando então polias ou engrenagem, né, com os redutores, né, redutores tradicionais aí. Então, conforme a tecnologia foi evoluindo, então surgiram novos métodos, como a aplicação de resistores em séries com as bobinas e, por fim, né, com o avanço aí da eletricidade e da eletrônica, né? Então, o que a gente tem aí é o inversor ou conversor de frequência. E o princípio básico, então, desse circuito aí, desse equipamento, é receber tensão contínua na sua entrada e transformá-la para tensão alternada. Então, durante essa transformação, é possível variar a frequência dessa tensão. Então, a gente sabe que a nossa corrente alternada e a tensão, ela é alternada, né? Ou seja, ela é uma senoide, né? Com amplitude ela com frequência de 60 Hz, né? E com amplitude da sua tensão aí, né? Então, o inversor de frequência, o que que ele é? Ele é um aparato eletrônico, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa senoide e vai transformar em uma onda quadrada e vai modular essa frequência, né? Então, ela vai modular a frequência por esse, vamos dizer assim, essa eletrônica que está embarcada no inversor. Isso é a ponte de tira-estores, né? Então, ela primeiro ajusta e joga para aquela frequência que eu parametrizei, né? Então, aí com isso eu regulo a minha velocidade lá no meu final, né? Naquilo que eu estou propondo. Bom, e esse circuito então tem aplicação em várias áreas e uma delas é a variação de velocidade de motores, que pode então ser aplicado por essa forma, que é então N é igual a 120 vezes F1 vezes 1 menos R dividido por P, em que N então é a minha velocidade mecânica do meu eixo motor em RPM, 120 é uma constante. F1 é a frequência fundamental da tensão elétrica, no nosso caso aqui é 60 Hz, na Europa é 50. P é o meu número de polos magnéticos do meu motor, né? Geralmente é 4. E o S é o escorregamento, que é a diferença então entre a velocidade do eixo e a velocidade do campo magnético, né? Isso aqui também isso aqui é fornecido pelo meu fabricante do meu motor elétrico, né? Tanto na plaquinha do meu motor tem essa informação. Bom, para alterar a velocidade desse motor, você pode alterar então o seu número de polos, a sua frequência e o seu escorregamento. Então, a forma mais prática, fácil, prática e econômica para variar a velocidade do eixo do motor é variação da frequência. Variar a frequência, então eu vou mudar essa velocidade. Então, isso é feito usando o meu circuito de conversor de frequência, o inversor de frequência. E ele é colocado em um equipamento que leva o mesmo nome e possui várias funções de proteção, né? Por se tratar aí de um equipamento que tem muita eletrônica, ou seja, equipamentos sensíveis principalmente e caros, né? São semicondutores, tudo, né? A parte eletrônica que é bem frágil e é cara, né? Então ele tem que ter muita proteção dentro dele. Porque qualquer oscilaçãozinha de tensão, de corrente, pode danificar esses meus componentes, né?
E a gente sabe aí que tem inversores de frequência aí que são 60, 70 mil reais ou até mais, né? Bom, então, para conhecer todos os parâmetros, né, pessoal, é necessário, então, que a gente leia o manual do fabricante. Sugiro aí como leitura, pessoal, o manual dos fabricantes, da WEG. Vocês vão no site da WEG, né? E procurem lá os inversores de frequência da WEG, que são os mais utilizados. Obviamente tem outros, né? Como o Schneider, Mitsubishi, a Siemens também, né? Mas o mais utilizado é a WEG, por ser brasileira, né? E a mais, dizer assim, em conta, né? Então, para parametrizar os meus equipamentos, né, para programar ou parametrizar, é necessário ter em mãos o manual do fabricante, né, pois a parametrização ela é feita através de códigos numéricos, onde cada número representa um parâmetro. Mas também existem parâmetros que são utilizados em todas as aplicações, por exemplo, parâmetro de acesso é como a senha, né? Então você vai desbloquear o inversor para poder alterar os outros parâmetros. Ou seja, se eu quero colocar uma segurança no meu inversor, eu insiro então esse parâmetro de acesso, a senha, né? Outra coisa que eu posso parametrizar é uma corrente de saída, né? Então é a corrente que o inversor vai estar fornecendo ao motor, né? Então é aquela corrente que eu vou fornecer para o motor, eu posso alterar esse parâmetro, assim como a tensão de saída também e a frequência, né? Além disso, eu posso ajustar o tempo de aceleração, que é o tempo que o motor demora para atingir a velocidade máxima após a partida, né? Que é justamente suavizar, né? Suavizar essa rampa de aceleração. Porque quando você coloca direto, né, a gente sabe que quando coloca direto, a parte elétrica, né, a energia elétrica, ela vai de uma vez, né, o torque, vamos dizer assim, é instantâneo, né? Então, o torque do motor elétrico, ele é instantâneo. Então, o tempo de aceleração, justamente para suavizar ela. Outra coisa que eu posso alterar é a tensão, corrente, potência e frequência nominal do motor, né? Então, isso vai ser de acordo com o que for da placa, que está na placa, né? E a função das entradas digitais. Então, essas entradas digitais podem ser programadas então, para ligar e desligar o motor, inverter o sentido de giro, diminuir ou aumentar a velocidade, entre outros. E cada um desses parâmetros vai receber um número que identifica. E na hora de fazer a parametrização desse inversor, então, é necessário selecionar o número relativo ao parâmetro e colocar neste valor o parâmetro desejado. Por exemplo, supondo que você quer parametrizar a corrente nominal do motor, que é de 25 amperes. Então, você vai no manual do fabricante, o parâmetro que essa corrente é o P401. Então, você vai lá no inversor, digita o parâmetro P401 do inversor e coloca o valor 25, né? Então, aqui, ó, a gente coloca, coloca 25, dá o Enter. Pronto, parametrizou. Bom, Eu, então, pode falar, Eric. então, mostra mais só você. Você está mexendo no computador aí para a gente ver como é que é? Pô, nossa, desculpa, Erivane, que erro meu aqui, falha minha. Agora que eu É vi que não isso. tá. Agora Não, tá aí certo. como eu estava falando aqui, né, o parâmetro de acesso, né, a fórmula aqui, né, justamente a fórmula da parametrização, e aqui é um dos parâmetros, por exemplo, inserir uma corrente nominal, vai depender do fabricante, vamos supor, nesse exemplo aqui, o parâmetro para a corrente é o P401, então você ajusta, lá tem as setinhas, você ajusta, aperta o Enter, e coloca na seta lá até colocar, por exemplo, o número 25. Aí dá um outro Enter, dá um Enter e gravou. Pronto. Você gravou os parâmetros lá. Dá para colocar também dentro do inversor de frequência todos os parâmetros do motor. Você pode colocar todos os parâmetros do motor aí. Aí, obviamente, você vai ter que saber qual que é o parâmetro correto para cada um dos parâmetros, né? Seja tensão, corrente, frequência, colocar o tempo de aceleração, potência, enfim, tudo o que é necessário para parametrizar o inversor de frequência. Bom, então antes de parametrizar, a gente precisa montar, né? O meu inversor precisa ser montado no meu circuito, né? Ele vai no meu circuito de potência, obviamente. E ele é muito parecido, né, com a montagem do circuito de comando e força para as partidas eletromagnéticas que já foi estudado. E nesse caso, há apenas um contator e não se utiliza temporizador. Então, a grande parte da lógica de funcionamento vai ser feita através das entradas digitais e da parametrização. Basicamente é isso aqui, né? Então, a gente tem
um inversor no comando aqui, no diagrama de força, né, que vai pro... E o que se ajusta aqui são as saídas e as entradas digitais. Que é desligar, emergência e outras lógicas que eu quero colocar aqui, né? Então, você pode colocar uma lógica de contato, né, uma lógica de relé e também interligar o meu inversor com o meu CLP. Então, esse é um passo que se faz na minha automação, né, que é interligar o inversor de frequência com o CLP. E a gente tem que salientar que os dois não trabalham com a mesma tensão, né? Por exemplo, o inversor vai trabalhar na minha tensão lá de alta, né? Vamos supor 380 trifásico, até maior, e o meu CLP trabalha em 24 volts, né? E o inversor aí, por exemplo, aí usa 25, ou usa, perdão, usa 5 volts. Então, pelo meu manual, né, e pela experiência também, expertise do professor, você tem que saber como fazer a ligação. Às vezes você tem que usar um transformadorzinho, algo assim, para poder ligar, não pode ligar direto, né? Então, como tem aqui, né? Por exemplo, eu ligo um inversor, eu tenho que fazer, ou eu tenho que já usar um transformador ou algo do tipo. Não se pode fazer uma ligação direta, né? Pode danificar principalmente CLP, a gente sabe que tanto CLP quanto o inversor são equipamentos caros. Então, principalmente na aula presencial, o professor vai pedir muita atenção da parte de vocês. Bom, instalado o CLP, então a gente precisa de um software. Esse software, então, é a linguagem que vai usar uma linguagem LED. Os softwares são os mais variados. Por exemplo, na escola, eles utilizam muito do TIA Portal. Do TIA Portal por causa do Siemens S7200. Tem, pode ter outros que o professor pode ter mais familiaridade, tem os gratuitos também, que é o Master Tool, tem o Logo Soft Comfort, tem o da própria Siemens, esse da Siemens Logo Soft Comfort, tem o EcoStruxure da Schneider, tem outro da Schneider é o Zélio, tem muitos outros, o CAD Simu também, vai depender da sua familiaridade com o programa. Mas a lógica LEDER é a mesma, independente do programa, né? Passando então para o meu CLP, a gente então, aplicando aqui para a situação de aprendizagem, a gente vai ter um contador. Esse contador aí vai contar então quantas garrafas de refrigerante já passaram. Cada fabricante vai ter seu próprio contador, mas a lógica é a mesma, né? Então você vai ter um contador aqui para determinar quantas garrafas tem, para ele vai então desacionar. Conta garrafa, né? Vamos supor, conta garrafa e tem vamos supor que são quatro. Nesse caso aqui são seis, né? Então conta seis para, né? Aí desce um bico injetor de seis injetores e injeta em seis garrafas. Aí depois vai e conta o processo de novo, né? Então, de forma cíclica, né? Certo? Então, aqui é uns exercícios de passagem aqui, certo? E aqui, que também é uma outro assunto aí que vai ser pertinente para a situação de aprendizagem, que é a gestão de projetos, né? Ou, perdão, de processos, não de projetos, de processos, né? Essa ferramentas de gestão de processos, ela garante, então, a qualidade, né, através aí de algumas ferramentas, como a análise de árvore de falha, né? Por exemplo, se você conhece todas as prováveis causas de uma falha, você consegue, então, verificar como não fazer aquela máquina quebrar e ter uma falha novamente, né? Então, você melhora a sua eficiência, né? Melhora a sua confiabilidade da sua máquina e do seu processo, né? Então, o primeiro método que a gente tem aí é o método da análise de falha, que usa, então, uma análise da árvore de falhas que analisa o comportamento de sistemas complexos, né? Ele pode ser aplicado na manutenção para encontrar, então, todas as possibilidades que levam alguma máquina ou equipamento a falhar, né? Então, com essa ferramenta, é possível listar todos os itens que levam o sistema a falhar e também avaliar a relação entre esses itens. Por exemplo, imagine que o sistema de aquecimento de uma máquina injetora de plástico parou de funcionar. Quais falhas, então, podem gerar esse problema? Então, inicialmente, deve-se fazer uma tabela para listar, então, todas as falhas possíveis, né? Então, por exemplo, para essa injetora de plástico aqui, que pode acontecer? Pode ser uma causa provável, uma máquina sem energia, condutor do aquecimento rompido,
Seu circuito elétrico, uma resistência pode estar em aberto ou ela está em curto, o sensor pode estar estragado, a saída do CLP pode estar queimada, o controle de temperatura queimado, subtensão e sobrecorrente, né? E obviamente, né, então quanto mais você conhece o sistema, mais falhas você pode listar, né? Então, depender da sua expertise. E, por exemplo, no momento então que eu acho qual que é a sua causa, eu preciso achar então a raiz dessa causa, ou seja, não é simplesmente um sensor de temperatura estragado, ou simplesmente trocar o meu sensor. Bom, você pode até trocar, fazer essa troca, mas chegou então na causa raiz, porque pode ser que lá na frente queime esse sensor novamente. Então, de certa forma, eu não fiz a análise correta, porque eu não achei a causa raiz daquele meu problema. Porque esse problema continua corriqueiro, ele continua se repetindo. Então, eu preciso achar, então, a causa raiz de um determinado problema para que a minha máquina não volte a falhar. Né? Então, por exemplo, a gente associa todas essas falhas, então, em um diagrama que parece uma árvore. Essa associação será feita em falhas do circuito de comando, da alimentação elétrica e da proteção. Então, da máquina injetora de plástico, né? Qual que é o problema principal? O aquecimento desligado. Quais são as suas prováveis causas? Circuito de comando, alimentação elétrica ou a proteção, que é um problema macro, né? Então, desenvolvi em três maiores ou em três problemas menores e vou então dividir em problemas menores, né? Então, por exemplo, o circuito de comando que pode estar associado a ele, o sensor de temperatura, uma saída de CLP queimada ou um controle de temperatura queimado. Com relação à alimentação elétrica, pode ter então ser uma máquina sem energia, um condutor do aquecimento rompido, pode ter acontecido então uma subtensão, uma resistência aberta. E com relação à proteção, que pode ter gerado ser uma resistência em curto ou uma sobrecorrente, né? Então eu vou destrinchando o meu problema em problemas menores, até achar a minha causa raiz, né? Então, a minha raiz da minha árvore, eu acho qual que é aquele meu problema, causou problema na minha máquina. Certo, pessoal? Então aqui é um exercício de passagem, né? Vocês podem estar fazendo aí. É, Então, isso aí, Ivani, tem alguma dúvida ou questionamento sobre as situações de aprendizagem, primeira e segunda, tá tudo certo? Tem alguma dúvida, tem algum questionamento? Ah, tranquilo, Anderson. Tranquilo? Bom, Tranquilo. então é isso aí, Ivani. Vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, você e os demais colegas, não deixe de procurar. Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário e no que for preciso. Então, vou desejar a você uma boa noite, fique com Deus aí e até a próxima. Boa noite, Anderson. Tudo de bom pra você. Boa noite.